Mas esse é o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Quantos ainda querem ouvir a palavra de Deus essa noite? Fique até o final, amém? Com certeza, como você faz sempre. Só estou reforçando, fique até o final. Deus ainda tem algo muito especial para o teu coração. Eu quero que você receba com muita alegria aquele que recebeu de bom grado o convite para estar entre nós aqui mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. Eu quero que você receba, por favor, com muita alegria, nosso apóstolo Paulo Ventura. Amém, irmãos, a paz do Senhor para todos. Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Como sabe, para mim é sempre uma alegria estar com vocês aqui, né? Eu sempre digo que essa igreja aqui é uma igreja muito inteligente, e todo pregador gosta de pregar a igreja inteligente, né? O pessoal entende rápido a palavra, e é uma maravilha com isso, que a gente se sente bem, e o Espírito Santo flui poderosamente em nosso meio. Amém? Fiquei alegre de ver as homenagens aí ao 15º ano da existência da igreja. Da existência da igreja. E os cânticos, a apresentação, o teatro, tudo certinho, tudo direitinho. E é uma alegria muito grande mesmo. Pode deixar ali embaixo mesmo. Obrigado, viu? Obrigado. Mas eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. Cadê o Bispo André? Está aí? Está aqui do meu lado. Hoje é dia 14, né? 14 de abril. Nós vamos chegar lá qualquer dia, em maio. Mês que a gente chega. E quero lhe explicar uma coisa para os irmãos muito importante. Talvez nem o apóstolo André saiba disso, se lembre disso, eu não sei se ele tem conhecimento disso, tanto ele quanto a sua esposa, a respeito do dia que começaram a igreja. Vocês sabem que há cerca de 15 dias atrás, 14 mais 3, 17 dias atrás, foi comemorada a Páscoa, né? Pessá. Naturalmente que eu estou falando da Páscoa comemorada pelos judeus, que é uma semana antes da Páscoa comemorada pelos brasileiros. Os brasileiros comemoram fora da época, porque a nossa referência aqui é o carnaval. Não teve festa de carnaval, mas teve o feriado de carnaval, e eles contam os dias a partir daí para fazer a Páscoa, né? Aí acaba sempre dando errado. Na verdade, a Páscoa judaica, no mundo inteiro, foi comemorada no dia 27 de março, o sábado, o Shabat. E aí acontece uma coisa muito interessante. A partir da Páscoa, e é ligada a outra festa, né? O Shavuot, o Pentecoste, e depois vem a festa do Sukkot, que é a festa das cabanas, que se comemora ao ar livre. Entre a Páscoa e entre o Pentecostes, passam-se 50 dias. Só que no dia da Páscoa, quando termina a Páscoa, você começa a contar 49 dias, que são chamados dias do Homer. Homer é uma medida hebraica de medir pesos, grãos, etc. Uma medida de peso. É chamada de Homer esses dias, esses 49 dias, são chamados dias de Homer, porque há a liberação para que se comece, então, a fazer as colheitas. Normalmente são 7 grãos que são colhidos, ou 7 frutos, né? São colhidos nesses dias. E os judeus, prestem muita atenção no que acontece. Eles começam a primiciar os grãos que vão colhendo. Eles colhem naquele dia, lá na casa deles tem um lugarzinho lá para guardar. Então, por exemplo, se for o trigo, eles guardam um pouco de trigo para a primícia. Se for a uva, se for o figo, se for a cevada, se for a romã, se for a azeitona, não importa. O que eles vão colhendo, eles separam uma parte ali, a família vai lá e coloca ali a primícia, vai guardando a primícia. Não entrega ainda, porque eles têm que entregar lá em Jerusalém.
Então, cada dia é chamado dia do Homer, e cada dia eles têm que ministrar uma bênção diferente. Então, hoje, dia 14 de abril, nós estamos no 17º ou 18º dia do Homer, que é justamente a época da fertilidade. Ou seja, os judeus, eles primiciam durante esse tempo, porque todo mundo que primicia entre a Páscoa e o Pentecoste sabe que está primiciando numa época frutífera determinada por Deus. Então, olha que coisa interessante, eles vão colocando a parte ali, o que tem que levar. Quando chega lá perto de Pentecoste, eles então se dirigem a Jerusalém, levando as primícias para entregar lá no templo, ao sumo sacerdote, porque é a primícia que eles entregam, é o dia da entrega das primícias, o 50º dia, também chamado de Pentecoste. Pentecoste é a palavra grega para a festa do Shavuot. Então, olha que coisa interessante. Esse tempo todo, esse espaço todo, eles ficam fazendo isso. Primiciando. E é uma coisa linda, maravilhosa, porque quando chega no Pentecoste, todo mundo leva. Jesus Cristo ressuscitou logo após a Páscoa, e Jesus Cristo ficou aqui na terra 40 dias. Ele não esperou para o dia de Pentecoste aqui na terra. Com 40 dias, no 40º dia, ele foi embora. Mas por que ele foi embora? Ele foi embora no 40º dia, faltando 10 dias para o Pentecoste. 10 dias é uma semana de 7 dias mais 3 dias. Na verdade, ele, Jesus Cristo, os 40 dias que ele ficou primiciando, trazendo gente, aconselhando, ensinando, ministrando, etc. Mas ele teve que ir embora porque ele, pessoalmente, ele também era uma primícia. Era uma primícia daqueles que iriam ressuscitar, vão ressuscitar. Ele é o primeiro que ressuscita, então ele era a primícia de todos nós que um dia vamos ressuscitar e os que já morreram, etc. Então ele, Jesus Cristo, não podia ficar para a festa do Pentecoste aqui na terra, porque ele tinha que ir para a festa do Pentecoste lá no céu, se apresentando como primícia para o Pai. Coisa linda, maravilhosa, né? Mas ele foi faltando 10 dias, significava que tinha uma semana de 7 dias, que era a 70ª semana de Daniel, e os 3 últimos dias é uma coisa impressionante, porque ele disse que regressaria, né, quando ele falou do templo, que o templo ia ser destruído, ele disse que reedificaria em 3 dias, e 3 dias foi o prazo que ele deu para voltar. Então, quando alguém diz que não sabe o dia da volta de Cristo, nós não sabemos o dia nem a hora, mas o dia que ele vai voltar é o 3º, e na verdade é o 3º milênio, porque o 1º milênio já passou, o 2º já passou, e nós já estamos vivendo o 3º milênio. Esse é o último milênio nessa terra, não passa, porque está profetizado que ele voltaria no 3º dia, né? Bem, quando ele subiu, se apresentou como primícia para o Pai, aí o Espírito Santo veio, né? No dia de Pentecoste veio, e chegou aqui na terra, então começou a abençoar o seu povo. Mas o que eu estou dizendo, o que tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com a igreja Vinho Novo? O que eu quero dizer é que essa igreja aqui, apóstolo André, pastora Luciana, ela foi estabelecida, ela foi fundada no tempo da fertilidade. Ela foi fundada no 17º dia, ou 18º, do dia do Homer, que é o dia da fertilidade. Então hoje eu estou pregando aqui, não sei para quantas pessoas, 100, 150, 200, 300, 100, mas eu tenho certeza absoluta que um dia eu voltarei aqui e estarei pregando para 1.000 ou 2.000 pessoas, membros dessa igreja. Porque foi no dia do homem, na faixa do dia do homem, que vocês foram estabelecidos e criados, e todo aniversário de vocês, não somente esse, mas todos os aniversários daqui para frente, sempre serão comemorados entre a Páscoa e o Pentecoste, o tempo da fertilidade de Deus. Por isso, cada pessoa que vem, cada pessoa que se converte, cada batismo que tem, é mais uma primícia que essa igreja junta para entregar ao Senhor. Amém? Deus abençoe você, apóstolo. Deus abençoe você, pastora Luciana, em nome do Senhor Jesus. Bem, irmãos, vamos aqui à leitura que eu quero fazer. Não vai ser uma pregação muito longa, porque hoje nós temos aqui que fazer 3 atos aqui ainda, e atos proféticos, para que a gente estabeleça realmente uma nova dimensão ministerial nessa igreja, que é a dimensão apostólica real, verdadeira, quando o apóstolo André certamente vai para essa dimensão e vai abençoar cada vez mais
o povo desta região, o povo deste lugar. Eu já falei com ele em particular algumas coisas, né? Eu tenho certeza que o coração dele está até meio estremecido, porque ele, às vezes, quando fala coisa grande para ele, fica tremendo de medo. Mas é assim mesmo, quando a gente vai encarar um negócio muito grande que vem da parte de Deus, normalmente a gente treme, estremece, né? Porque a palavra grande, para nós, tem um sentido. E grande para Deus tem outro sentido, que é maior ainda. Então, por isso que a gente estremece de vez em quando. E eu quero ler aqui na epístola que Paulo escreveu para os irmãos da cidade de Éfeso, no capítulo 4, versículo 11 em diante. Que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação do mesmo em amor. Amém. Essa palavra está no Novo Testamento. Essa palavra faz parte da Nova Aliança, do Novo Testamento. Diz que ele mesmo concedeu esses 5 ministérios. Mas a igreja, que ainda não tem uma percepção bem completa do que é reino, a igreja ainda vive no formato de impérios particulares, pessoais, aqui e acolá, não tem ainda um entendimento claro do que é reino. Se a igreja no Brasil tivesse entendimento do que é reino de Deus e vivesse o reino de Deus, eu duvido, mas duvido mesmo, que a Covid tivesse matado 350 mil pessoas. Uma igreja unida, forte, vendo no reino, quando ela opera milagres, ela opera para valer. Mas uma igreja dividida, um reino dividido, ele não consegue subsistir. E hoje nós vemos aí os políticos incrédulos, políticos que não têm compromisso com Deus, decidindo o destino da igreja. Se abre, se fecha, se vai funcionar, se não vai funcionar, quando na verdade é o contrário, deveria acontecer o contrário. Nós, igreja, como reino, deveríamos definir o destino dessa nação. Mas, é o que eu falei, não temos ainda a percepção completa do que seja ou como funciona o reino que vai funcionar a vida eterna. Mas aqui, nesse versículo que eu li, no primeiro versículo, fala que foi o Senhor quem destinou esses 5 ministérios. E hoje ele é negado, completamente negado pela própria igreja, pelo próprio povo que conhece a Bíblia, eles negam. Então é muito comum você encontrar pastores em vários lugares dizendo que o ministério apostólico não existe mais. Tem outros que me disseram que os profetas e a lei só duraram até João e que hoje não existe mais profeta. O que existe hoje é apenas o dom de profecia. Eles estão completamente equivocados, porque não há nenhuma evidência histórica de que o ministério apostólico, profético ou de mestre tenha acabado. Não houve uma convenção, não houve um concílio, nunca a igreja se reuniu para acabar com esse ministério, até porque ele foi dado no Novo Testamento, e o Novo Testamento está funcionando até hoje. Tudo aqui está em pleno vigor. Da mesma forma, os profetas, quando alguém diz que hoje não tem profeta de ofício, claro que tem. Quando o Senhor Jesus disse que os profetas duraram até João, ele quis dizer o seguinte: todos os profetas que profetizavam a meu respeito duraram apenas até João. Como eu já cheguei, como eu já vim aqui, então ninguém mais vai falar de mim que eu vou chegar até, porque o Messias já veio. Então, mas os profetas, profeta de ofício, profeta
que continua profetizando, existe na terra, porque nenhum dos 5 ministérios foi destituído, foi anulado, foi cancelado. Continua funcionando. Então, uma igreja de modo geral, que ainda não tem percepção de que os ministérios estão funcionando, ela não consegue viver a plenitude do reino de Deus. Mas quando uma igreja tem essa visão, quando tem o conhecimento, quando tem o entendimento, aí sim, ela passa a viver nisso aqui. Porque a Bíblia, na sequência do texto aqui, diz que nós só chegaremos à plenitude, à varonilidade, à estatura completa de Cristo, se obedecermos a palavra que aqui está. Se a gente não obedece, se nós quisermos fazer pela metade, se quiser fazer só 30%, 40%, não vai dar certo. Ou você crê na palavra ou não crê na palavra. Ninguém pode pegar uma caneta, chegar aqui e riscar a palavra apóstolo e dizer assim, os apóstolos acabaram, não tem mais. Isso não é verdade, os apóstolos continuam existindo e cada dia a igreja continua produzindo novos apóstolos. Eu já dei uma explicação quando eu estive aqui de outra vez, dizendo que os apóstolos são 3 categorias. Um apóstolo é chamado apóstolo de Deus, que foi Jesus Cristo. O único que Deus enviou foi Jesus Cristo. Ele veio à terra, é chamado de apóstolo de Deus. Depois, quando ele chega aqui, ele nomeia 12 apóstolos, que são chamados apóstolos de Cristo. Foi ele que nomeou os 12, enviou os 12. Então são apóstolos de Cristo. Quando ele foi embora, a igreja continuou produzindo apóstolos. São chamados de apóstolos da igreja. Mas continua existindo, continua havendo e continua acontecendo. Vocês que são membros dessa igreja, vocês são pastores dessa igreja, os líderes dessa igreja. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vou falar profeticamente. Vocês verão como vai haver uma mudança na dimensão, no nível espiritual dessa igreja a partir de hoje. Porque não somente pela ordenação, pelo reconhecimento do bispo André como apóstolo, mas porque a igreja como um todo está compreendendo, entendendo que a dimensão que Deus estabeleceu para vocês é muito maior do que vocês viveram até hoje. É como se houvesse uma limitação, houve um limite. Hoje esse limite é rompido e vocês vão avançar mais ainda. Há uma palavra grega para que a gente conhece, chamada metron, que é a palavra que estabelece tamanho de ministério. Ninguém nasce grande ministério, todo mundo nasce devagarinho. Todo mundo nasce começando de pouco em pouco. Então Deus dá uma medida ministerial para cada um. Depois que ele vai sendo fiel, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E por tudo que nós vimos e ouvimos aqui hoje, nós entendemos que houve fidelidade da liderança dessa igreja. E a palavra é muito clara quando diz ser fiel no pouco e sobre o muito te colocarei. Infelizmente as pessoas que não conhecem só querem usar esse versículo para falar de dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro não. Em qualquer coisa que você for fiel no pouco, sobre o muito você será colocado. Se um pastor é fiel à sua igreja, se um bispo é fiel à sua igreja, se um apóstolo é fiel à sua igreja, o metron dele vai aumentando, as estacas vão alargando, as barracas vão aumentando, o ministério vai aumentando, a dimensão vai aumentando. Quando tem mentalidade de reino. Eu gostei quando o pastor que veio cantar aqui falou sobre reino. É uma maravilha que a gente comece a raciocinar dessa forma, entendendo que hoje os pecadores não estão mais indo para a igreja pela placa da igreja. Tem tanta placa de igreja hoje no Brasil e no mundo todo, que as pessoas nem se importam mais com o nome. As pessoas querem saber qual é o homem que está em cima do púlpito. Se ele tem vida espiritual, se ele tem palavra, se ele tem conhecimento, se ele tem contato com Deus, se tem comunhão com Deus, se é um homem ou uma mulher de Deus. Aí eles vão para aquela igreja. Pode até não ter placa nenhuma, mas se tem alguém ministrando a palavra, vai atrair as pessoas. Porque a palavra funciona conforme está escrito lá no livro de Atos. Um planta, outro rega, mas sempre é Deus quem dá o crescimento. E aqui vocês têm uma coisa muito boa, que eu vejo aqui, unidade dessa igreja. Falei para o apóstolo André, a unidade, a comunhão, o amor de vocês. Se vocês continuarem assim, não vai demorar muito tempo e eu voltarei aqui para pregar para 2.000 pessoas. Para muita gente mesmo, né? Vai ter que alargar as tendas, o templo não vai dar. Compra outro, compra um terreno grande, constrói um templo grande, né? Particularmente nós temos conversado, ele está inteirado, bem inteirado, que eu falei para ele, que eu não posso falar aqui publicamente, porque é segredo.
Ele está meio com medo ali com a pastora Luciana, mas com certeza Deus vai largar as tendas desse ministério. Não vai ficar restrito ao Austin, não. O negócio vai tomar uma dimensão aí que vocês nem imaginam. Eu vejo isso profeticamente. E me alegro de vir aqui e falar isso para vocês. Porque eu tenho certeza que isso aqui é a boca do profeta que está falando. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu não posso me alongar muito, porque nós temos que fazer aqui muita coisa. Eu gostaria que os irmãos que trouxessem lá a mesa, por favor. Vamos começar logo com o primeiro. São 3 atos aqui. Cadê a equipe de apoio aí? Ah, já está aqui atrás, né? Glória a Deus, aleluia. Além de vocês serem unidos, vocês são muito eficientes também. Não vai cair, não. Glória a Deus, aleluia. Estamos transmitindo ao vivo para todo mundo, para todos os países do mundo. Se alguém não estiver vendo, é problema deles, mas a transmissão vale para qualquer um. A intenção é transmitir para o mundo inteiro. Se alguém não quiser ver, paciência. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Bem, irmãos, esse primeiro ato aqui, essa mesa que vocês estão vendo aí, nós chamamos de a mesa de Abraão. Evidentemente, quando aconteceu isso com ele, não tinha uma mesa como essa, não tinha cadeira como essa, eles sentavam assim, botavam o tapete, sentavam no chão. Foi quando ele voltava lá dos combates, quando ele foi resgatar Ló, lá do sequestro dele. Ele volta por Jerusalém, passa em Jerusalém. Ele então vai até Jerusalém, procura o Melquisedeque, né? As pessoas falam Melquisedeque, né? Mas na verdade Melquisedeque não é o nome de uma pessoa. Na verdade é um título sacerdotal da pessoa que estava em Jerusalém como sumo sacerdote, né? Provavelmente o sumo sacerdote daquela época era um dos filhos de Noé. Estava ali como sumo sacerdote daquela ocasião. E ele era o Melquisedeque, o sacerdote principal, o chefão mesmo lá. E quando Abraão passa de volta, Abraão passa lá para entregar os dízimos, né? Os dízimos de tudo que ele tinha arrecadado nas batalhas, onde ele tinha passado. Ele passa lá para entregar o dízimo dele. Preste atenção que eu falei aqui que a partir de hoje, essa igreja vai começar a experimentar uma nova dimensão ministerial e espiritual, e principalmente o apóstolo André também, junto com a sua esposa. Abraão até então estava lutando para ficar na terra, recebendo as promessas de Deus. Deus falava isso, Deus falava aquilo, mas até então ele não tinha segurança do que ia acontecer, não tinha filho, não tinha ninguém, né? Só ele, a esposa e os empregados. Quando ele volta, quando ele passa lá, ele passa em Jerusalém e entrega os seus dízimos ao sacerdote. E aí o sacerdote lhe dá 3 coisas: lhe deu pão, lhe deu vinho e lhe deu uma bênção, ministrou uma bênção. Não quer dizer que a tropa de Abraão, que o pessoal que estava com Abraão, estivesse sem pão e sem vinho. Eles tinham pão e eles tinham vinho, mas ali era uma ceia especial. Ali era a abertura de um portal sobre a vida de Abraão. Quando ele entrega o dízimo e ele recebe o pão e o vinho, acontece uma coisa interessante. Quando ele deu o dízimo para o sacerdote de Jerusalém, o sacerdote era muitas vezes mais rico do que ele. Ele não deu o dízimo para ajudar o sacerdote, para ajudar o templo, nem tinha templo nesse tempo ainda, né? Mas na verdade era a questão da honra. Ele tinha que honrar, porque ninguém falava com o profeta, ninguém falava com o sacerdote, ninguém falava com o superior se não levasse uma oferta, né? Então, tanto é que a Bíblia diz: ninguém compareça diante do Senhor de mãos vazias. Você não pode chegar diante do Senhor e dizer: eu vim aqui, mas eu não tenho nada. Se você não tem nada, também não vai levar nada. Então, quando ele vai, na verdade, aquele sacerdote era muito mais rico do que ele.
Mas ele foi ali para fazer o ato da entrega do dízimo. Ele entrega o dízimo, recebe pão, vinho, eles comem, e ele ministra a bênção para ele. Foi nessa ocasião que ele foi embora para a sua terra, lá em Berseba, onde ele morava, no deserto. Foi embora, lá para o norte de Israel. E quando chega lá, no primeiro dia que ele chegou lá, já da viagem, descansou, que ele foi dormir, foi nessa noite que ele teve o sonho revelador que Deus mostrou as coisas para ele. Ou seja, até então, estava tudo travado. Quando ele faz aquele ato, quando ele se apresenta ao sumo sacerdote, aí de repente Deus abre tudo, a revelação é completa na vida dele. Ele passou a viver em função de tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. É uma coisa maravilhosa, uma coisa poderosa, porque no mundo espiritual, principalmente um recado para os crentes que gostam muito de culto das causas impossíveis, culto da fé, culto não sei de quê, culto bota a mesa e traz chave, traz roupa, traz retrato, traz não sei o quê, unge tudo isso aí, pensando que vai funcionar. No mundo espiritual não é assim que funciona. No mundo espiritual você tem que seguir as regras do Senhor. Não adianta você inventar nada, porque não funciona. Vai funcionar o que está escrito na palavra. E quando você vem buscar alguma coisa, mas você vem com honra, você vai levar. Sabe por quê? Ana, a esposa de Elcana, que não tinha filhos, a estéril, ela passou um tempão levando oferta todo ano para ter um filho. E olha, posso garantir para você que a oferta dela não tinha nada de errado. A oferta dela era perfeita, animal sem defeito, macho de 1 ano, direitinho, levava fruto, levava tudo, botava no altar, oferecia. A oferta dela era correta e a intenção era errada. Olha que coisa interessante. Fazia tudo direitinho, mas no coração dela o negócio funcionava diferente, né? Com uns 15 ou 16 anos fazendo oferta, e nada de filho. Até o dia que ela cansou e disse: vou mudar. Ela mudou e entrou então do jeito que Deus queria. Olha, Senhor, eu vim aqui e vou dizer uma coisa para o Senhor. O ano que vem eu não vou trazer um animal, não trago um animal, coisa nenhuma. O ano que vem eu vou trazer uma criança que vai sair dessa barriga aqui, que é estéril, e vou dar para o Senhor. Ah, mulher, gostei. Agora é para mim, né? Por enquanto a oferta era só para o sumo sacerdote, agora é para mim, porque o sumo sacerdote não consegue quebrar a tua esterilidade. O sumo sacerdote vai dizer: agora eu posso, e se o filho é meu, muito obrigado. Volta para tua casa que vai engravidar ainda hoje. Nem sei se o Elcana estava com vontade naquela noite, mas de repente o Espírito Santo foi lá, esquentou ele, agitou ele, e ele já engravidou ela naquela noite mesmo. No ano seguinte, lá vem a Ana. Não vai trazer cordeirinha, vem trazendo uma criança nos braços. Aqui, Senhor, ó, o filho, eu tenho um filho, é seu, todo seu. Deixa ficar comigo até desmamar, depois eu entrego para o sacerdote. Na verdade, não era ela que precisava de um filho, era Deus que precisava de um filho. E usou dela. Então, na verdade, quando nós fazemos as regras do Senhor, funciona. Funcionou com Abraão e funciona com todo mundo. Então, hoje, aqui nessa noite, eu vou me sentar nessa mesa, juntamente com o bispo André, também com a pastora Luciana. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Hoje é o reconhecimento apostólico do bispo André. Quando eu chamo a esposa para estar junto, não quer dizer que ela vai ser consagrada, ordenada também apóstola. Não é nada disso. É porque eu sou pastor muito velho, tenho muitos anos de ministério. Não vou nem dizer quantos anos eu tenho, porque tem muita gente aqui que tem menos tempo de idade do que eu de ministério. Mas uma coisa, irmãos, que eu aprendi nessa igreja que ainda não conhece reino, é que em muitos lugares que eu passei nesse Brasil, e eu já pastorei no Brasil, fora do Brasil também, eu sempre observei que normalmente as esposas de pastores são segregadas, são deixadas de lado. Se dá muita honra para o pastor, muita honra para o líder, muita honra, muito presente, muito isso, muito aquilo, e muitas vezes a esposa do pastor é deixada de lado, a família do pastor é deixada de lado. Já vi que não é o caso aqui. Aqui eu já observei que não acontece isso. Aqui a esposa é honrada também. Mas de tanto eu ver isso em tantos lugares, eu passei a fazer o seguinte: toda vez que eu vou consagrar um pastor, um evangelista, seja um diácono que seja, eu boto a esposa do lado. Para a igreja entender que marido e mulher é uma só carne. Quer agradar o marido? Agrada a mulher também. Deu presente para o marido, dá para a mulher também. O pastor faz aniversário, a mulher também faz. Ela também nasceu nessa terra.
Mas tem muita igreja, não estou dizendo que é essa, preste bem atenção, mas das muitas que eu andei por aí, eu vi que faziam isso, inclusive também comigo. Então, hoje eu faço isso, faço questão de dar honra para estar do lado ali. A pessoa mais importante numa hora dessa é a esposa do lado do marido. Amém? Então, eu gostaria de convidar o casal para cá. Glória a Deus, aleluia. Se sentar. Nós vamos orar, vamos dividir o pão, vamos comer. Ele trouxe uma oferta que ele vai entregar aqui hoje e eu vou liberar uma palavra sobre o casal. Quando eu falei de apóstolo, eu sempre olho para a mulher do pastor, porque a mulher do pastor, ela é uma conselheira dele. Normalmente ela aconselha fora da igreja, aconselha em casa, quando estão almoçando, quando estão jantando, quando estão deitados na cama. A conversa ali, às vezes, sai muita coisa boa na direção do Espírito Santo. E eu sei, irmãos, que um pássaro, ele não consegue voar com uma asa só. Se o pássaro voar com uma asa só, ele fica rodando em círculos. Qualquer pássaro precisa de 2 asas para voar. O ministério também é assim. Onde tem um apóstolo, tem uma mulher profética, uma mulher pastora, que ajuda a conduzir o rebanho. Ou seja, é um pássaro voando com 2 asas. Quando um pássaro voa com 2 asas, ele vai longe, ele vai em linha reta, ele vai longe. E aqui é isso que vai acontecer em nome de Jesus, amém? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós oramos por esta mesa aqui, meu Pai querido, em que temos o pão e temos o vinho. E eu quero te pedir que nesta noite, diante da presença desta igreja, Senhor, que aguardou isso ansiosamente, nós ministramos sobre a vida do apóstolo André e da pastora Luciana, a tua bênção. Falei para eles de uma nova dimensão, de crescimento, de unção, de conhecimento, de revelação, de entendimento, Pai amado, de coisas novas que virão sobre a vida deles. Portanto, Pai, nós os abençoamos nesta hora. E na tua presença, Pai, eu oro por este pão, oro por este vinho e te peço que assim como aconteceu com Abraão, Senhor amado, que voltou para sua casa, e naquela noite o Senhor o visitou de maneira gloriosa. E lhe deu sonhos, Pai amado, falando do seu futuro, falando do que ia acontecer, de tudo aquilo, Pai amado, que iria ocorrer em sua vida. Assim também nesta noite, eu te peço, meu Pai, que aconteça com este casal na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos comer o pão agora, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Peguem o vinho. O vinho da nova aliança, do novo concerto, da presença do Espírito Santo na nossa vida. O vinho que nos trouxe a certeza de que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Com reverência e com temor, bebamos em nome do Senhor Jesus.
Nesta hora, eu oro pela vida deste casal. Acabamos de comer o pão e tomar o vinho, Senhor. Pastora Luciana, o que Deus tem te dado é coisa muito grande que está na tua vida. Talvez até sem tomar conhecimento pleno, tu já esteja exercitando isso. Mas o teu coração é um coração de paternidade, é um coração de ajuntar filhos, é um coração de edificar vidas. A tua palavra tranquila, a tua palavra abençoada, a tua palavra ungida, tem consertado a vida de muitas pessoas dessa terra, principalmente neste lugar, porque o Senhor te deu isso e vai desenvolver cada vez mais. Quantos mais outros virão em tua vida e com a tua palavra, com teu coração aberto, teu coração de uma mãe que sabe que tem gerado muitos e muitos filhos para o reino de Deus. A unção que virá sobre ti é uma unção poderosa, e tu vais entender que tu é apenas a asa do outro lado, que o teu marido, o apóstolo teu marido, vai continuar dirigindo, liderando, e tu serás uma asa de apoio, de ajuda, conduzindo, levando, porque muitas pessoas virão a ti, muitas pessoas não virão a ele, virão diretamente a ti, e tu vais entender, tu vais compreender que não é qualquer pessoa que tem esta unção. A unção que tu recebeste da parte do Senhor é muito grande, é muito poderosa. Por isso que a tua palavra faz efeito, por isso que famílias foram restauradas, por isso que pessoas que estavam caminhando para o inferno fizeram meia volta e estão agora indo para a vida eterna, por tua causa, por tua palavra e até pelo teu testemunho. A tua humildade, a humildade que Deus te deu, o quebrantamento que Deus te deu. Nunca vi, das vezes que vi nessa igreja, nunca vi tu tentando passar à frente do teu marido, porque tu sabes que ele é o chefe, que ele é o líder, que ele é o cabeça, porque Deus uniu vocês, e essa união é que tem produzido frutos nesse lugar, e muita gente vai continuar te honrando, como uma mulher sábia que sabe edificar o lar, sabe edificar a igreja. Se prepara, porque muito mais coisas virão para ti, e o Senhor te abençoará com outras ideias, com novas portas abertas. Por isso estou profetizando nesta noite para ti. Deus vai te dar habilidades, Deus vai te dar um espírito de sabedoria para conhecer coisas que nunca conheceste. Um dia talvez não muito longe, no dia que tu estiveres caminhando na terra santa, na terra de Israel, Deus vai te trazer revelações grandiosas, poderosas. Deus vai falar coisas contigo que tu nunca ouviste na tua vida, que nunca leste na palavra. São segredos que Deus tem para te revelar e te entregar na tua vida. Segura essa palavra, porque é o Senhor que fala contigo. Apóstolo André, eu sei o quanto teu coração estremeceu, o quanto relutou, o quanto se comprometeu, o quanto achou que não era tempo, que não era hora. Deus conhece o teu coração, e Deus sabe que nunca houve rebeldia da parte do teu coração. O que houve foi o temor, o respeito, a reverência, o cuidado com as coisas de Deus. O zelo que tu tens pela casa do Senhor tem feito com que Deus te acrescente cada vez mais coisas. E tu sabes que Deus também vai te abrir outras portas. Deus sabe que o tamanho desse ministério vai se multiplicar e não vai ser demorado, vai ser coisa rápida. E tu terás ao teu lado homens e mulheres que Deus vai te colocar para servir de base, de apoio. Por isso que eu profetizo hoje, que reforça a palavra profética que eu disse: haverá 1000, haverá 2000, haverá 3000, haverá muita gente. O único cuidado que tens que ter é porque assim como a soberba atingiu outros ministérios e eles caíram, tu não deixarás acontecer aqui. A tua esposa não vai permitir que aconteça aqui. A soberba jamais alcançará vocês. Vocês serão protegidos pela mão poderosa do Senhor, trazendo quebrantamento, coração humilde e sabedoria para entender que todas essas coisas pertencem ao Senhor. E o Senhor tem achado honra no teu coração. O Senhor tem visto o teu coração quebrantado, o teu coração honesto, o teu coração de quem quer fazer as coisas certas e corretas. Às vezes muitos não entendem, muitos não compreendem, mas Deus sabe que Deus está te posicionando profeticamente como um líder de reino, não apenas um líder de igreja, mas um líder de reino.
aquele líder que vai unificar, que vai juntar, que vai produzir, que vai fazer com que as pessoas compreendam que Jesus Cristo não é meramente um Salvador, mas é também o nosso Rei na terra. E por isso o Senhor tem te dado a unção, a graça e a misericórdia. Recebe esta palavra neste momento, apóstolo André e pastora Luciana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, como sacerdote nesta noite, como apóstolo nesta noite, na tua presença, eu recebo esta oferta, Pai amado, nos dias de Homer, o que significa, Pai amado, que a fertilidade está alcançando a vida deles, que eles, ó Pai amado, que têm renunciado a tantas coisas pelo reino, eles jamais serão envergonhados, principalmente financeiramente, porque esta igreja, este ministério, será um ministério de abundância, não somente para ele, mas também para todos os pastores que trabalham com eles. Todos viverão tempos de prosperidade, tempos de bênção, Pai amado, porque certamente a unção financeira que vem sobre ele se espalhará pelos membros da igreja, pelas famílias da igreja, e todos serão abençoados por esta bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos levantar. Cadê o pessoal Cadê os contra-regras? Fiquem aqui mesmo. Agora é deixa as cadeiras aí só. Glória a Deus, aleluia. Duas tá bom, só duas. Glória a Deus, pode sentar. Graças a Deus. Casal bonito, né? Ela é mais do que você, é verdade. Pode botar aqui. Glória a Deus. Nós vamos fazer aqui aquilo que aconteceu com Jesus Cristo quando estava com os discípulos, que foi o lava-pés. O lava-pés não é uma doutrina, né? Ninguém é obrigado a fazer isso. Era um costume que havia em Israel, porque as pessoas caminhavam, andavam e ficavam com os pés cheios de poeira. Quando chegavam numa casa, então a pessoa da casa, o anfitrião, chamava lá um escravo, um servo, e mandava lavar os pés das pessoas. Isso era costume. Então era sempre a pessoa menos importante que lavava os pés. Não era o chefe da casa, era o serviçal da casa. No caso de Jesus Cristo, quando ele estava lá com os discípulos, ele era o anfitrião, porque foi ele que chamou para a reunião. Então naquele dia, ele não era a pessoa menos importante, ele era a pessoa mais importante. Porque se não tivesse um escravo na casa, um servo na casa, então do grupo que estava presente, o menos importante do grupo é que deveria lavar os pés da pessoa que chegasse de fora. Ora, nesse dia, o que Jesus Cristo fez? Ele próprio, o mais importante, ele assumiu o lugar do menos importante. Ele tirou a roupa de cima, né? Porque já não podia usar roupa real, que agora ele estava se comportando como um servo, né? Pegou a toalha, se cingiu com a toalha e se abaixou para lavar os pés, né? Quando ele começa a lavar os pés, lavou o primeiro, o segundo, quando chega no Pedrão, o Pedrão sempre encrenqueiro, não vai lavar meus pés não, que negócio é esse? O senhor lavar meus pés? Que é isso? O senhor é Jesus Cristo, é o Messias. Aí o Senhor diz assim, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí ele disse assim, não, então, se é assim então, se é para ter parte do então, me lava completamente. Aí Jesus disse uma frase interessante, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então naquele dia, especificamente naquele dia, o importante não era a água,
O importante era o exemplo de Jesus Cristo. Ou seja, é como se ele falasse assim: eu estou andando com vocês, estou caminhando com vocês, estou ensinando a vocês, estou ensinando vocês a fazerem milagre, estou ensinando a pregar, estou ensinando a palavra, estou ensinando tudo, e estou começando a perceber que vocês estão ficando muito metidos. Estão ficando muito achando que já estão se achando que quando eu for embora vão fazer isso e aquilo. Então vou mostrar para vocês que quando eu for embora vocês vão ter que ser humildes. Então agora eu vou dar o exemplo, eu vou lavar os pés de vocês. Aí Pedro então aceitou que ele lavasse os pés. Então a palavra importante nesse caso foi: se eu não lavar os teus pés, tu não tem comunhão comigo. Porque o Pedro mais uma vezinha só, já estava querendo novamente desobedecer a Jesus Cristo. Os outros ficaram calados, mas ele não, ele resolveu falar. E quando falava, tinha sempre que levar uma repreensão de Jesus Cristo. Aí disse: então pode lavar. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é que o apóstolo André, ele diz: o apóstolo Ventura vem, o apóstolo Ventura. Hoje eu não sou o apóstolo Ventura, hoje eu sou o serviçal. Hoje eu sou o servo. Hoje eu vou me abaixar aqui e para lavar os pés deles, para que ele possa entender que agora que ele está subindo numa dimensão ministerial maior, agora ele vai ter que ficar mais humilde, porque tem um pessoal que é inimigo do apostolado, dos apostólicos. Então tem gente aí fora, os inimigos do apostolado: o André agora virou apóstolo, ele agora vai ser a quarta pessoa da Trindade, ele agora vai ser o vice-rei, eles debocham muito disso, mas nós levamos a sério porque entendemos a palavra e vivemos a palavra. Então ele vai ter agora a humildade de não responder a ninguém, de não se defender de nada. Se é Deus que está fazendo isso, ele não precisa se defender, o próprio Senhor defende ele, Não vai se exaltar: eu sou apóstolo agora, eu mando, nada disso. Pelo contrário, quanto mais alto Deus te coloca, mais humilde você tem que ser, senão você se dá errado, Então vou me ajoelhar aqui, vou me abaixar aqui e vou lavar os pés dele, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode tirar o sapatinho, pastora, pode tirar o sapatinho também. Eu pedi para o irmão ficar de plantão aqui do meu lado, porque na minha idade eu consigo ajoelhar fácil, o difícil é ficar em pé depois. Aleluia, ô glória, bendito seja o nome poderoso do Senhor. Abençoa, Pai amado, os pés da tua serva nesta hora. Tua graça, que ela possa caminhar, ó Pai amado, ao lado do seu marido agora, por onde caminhar, que os dois caminhem numa só unidade, num só coração, num só sentido, Pai querido, e que a tua graça venha sobre a vida dela. Nós abençoamos a tua vida agora, pastora, para que tu possas realmente, nessa nova dimensão, nesse novo caminhar, pisar nos lugares santos e a tua bênção na tua vida. Ao lavar os pés de vocês,
Bem, irmãos, amém. Glória a Deus. Bem, irmãos, vamos para a terceira fase. Agora eu quero chamar os pastores. Pastor Flávio, quem é? Os três pastores que ele falou aí. Um de cada igreja que ama. E os obreiros aqui da igreja, os pastores daqui. Glória a Deus, aleluia. Pode levantar, tirar essas cadeiras daí. Graças a Deus. Só tem esses pastores aí só? Tem mais pastores aí ou não? Aleluia, glória a Deus. Agora vem a hora da unção. Queria que a igreja toda ficasse de pé agora, por favor. Eu estou com azeite aqui na botija. Esse azeite eu trouxe de Israel, porque esse azeite não é comestível, não é azeite que se vende em armazém, em supermercado. Esse azeite, quando a gente chega em Israel, a gente contacta lá o nosso amigo lá, e ele vai na sinagoga, e ele então pede 1, 2, 3 garrafas, quantas eu quiser. Eles então vão prensar a azeitona para fazer o azeite. Depois eles levam para a sinagoga no Shabat e eles oram lá, porque o azeite que eles fazem é só para cerimônias, não é comestível. Então eu trouxe lá e só uso esse azeite em ocasiões especiais. Eu não uso para qualquer pessoa, para qualquer problema, não. Eu trago assim para ordenações, reconhecimento, que eu trago esse azeite. Então, é o azeite da bênção mesmo. O azeite talvez seja o primeiro contato físico do apóstolo, da pastora, com a terra de Israel, né? Então, nós vamos ungí-lo neste momento aqui agora. Esse talite são as mesmas dimensões, é o tamanho oficial. Eu também trouxe esse talite lá de Israel. Esse talite também já expliquei, parece que eu expliquei aqui uma vez. É porque eu prego em tanta igreja que às vezes eu não sei o que eu falei e onde falei. Então, às vezes eu me repito. Mas esse talite eu comprei lá em Israel, levei no Rio Jordão, no lugar exatamente em que aconteceram os seguintes fatos. Foi o lugar onde Josué passou entrando para invadir Jericó. E os 12 sacerdotes colocaram as pedras no rio, né? E uma curiosidade, que talvez muita gente não saiba. Quando Jesus disse assim: se estes se calarem, estas pedras clamarão, ele não estava se referindo a qualquer pedra. Ele estava se referindo àquelas 12 que estavam ali. Porque aquelas 12 pedras colocadas pelos sacerdotes de Josué, elas permaneceram ali. E aí, nesse lugar, foi o mesmo lugar onde Elias foi arrebatado.
Foi o mesmo lugar onde Eliseu pegou o manto dele e atravessou o rio novamente. Foi o mesmo lugar onde o general Naamã mergulhou 7 vezes, foi curado aí. Foi o lugar onde João Batista também batizava. Foi o lugar onde Jesus Cristo foi batizado. E o pessoal viu o Espírito Santo em forma de pomba. E o Senhor disse: este é meu filho amado e que me comprazo. Então, esse trecho do rio é um lugar muito abençoado. Curiosamente, não é um lugar mais bonito. Um lugar mais bonito é um lugar mais acima que ele leva os turistas, né? Nesse lugar que eu estou falando, só vai quem conhece mesmo. E eu fui lá e eu peguei esse manto aqui, ó, esse taliche aqui, e mergulhei 7 vezes naquele lugar e abençoei. Eu disse: Senhor, não vou botar esse taliche em qualquer pessoa. Isso aqui não é coisa para vulgarizar, é coisa para abençoar. Então, esse taliche foi molhado no Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. Estou colocando sobre vocês aqui agora. Amém? Pastores, fica aqui do lado, por favor, por gentileza. Prestem atenção numa outra coisa. Samuel ungiu a Saul, rei de Israel. E ele foi ungido, mas não se apresentava de jeito nenhum. E o pessoal começou a perguntar: cadê o rei? Cadê o rei? Não tem rei? Disseram que tem rei. O problema é que o rei não aparecia. Aí teve um dia que marcaram uma festa lá e perguntaram: mas cadê o homem? Cadê o rei? Aí ele está escondido entre as bagagens. Aí arrancaram ele das bagagens, ele apareceu. Quando ele aparece, ele era alto, bonitão, né? Tinha porte de rei, tinha pinta de rei mesmo. Aí o pessoal começou a gritar: viva o rei, viva o rei, viva o rei. Ou seja, existe a unção e existe a aclamação, o reconhecimento do povo. Se aquele povo tivesse rejeitado aquele rei, ia dar um problema sério. Mas eles não rejeitaram, né? Obedeceram a unção de Samuel e ele foi reconhecido. No caso de Davi foi a mesma coisa. Foi ungido a primeira vez, foi ungido a segunda, a terceira, até que o povo o reconheceu. Quando o reino foi dividido, o reino do norte, o reino do sul, o reino de Judá, Davi governou 7 anos só na parte de baixo. Até que 7 anos depois o pessoal do norte veio, os anciãos vieram e disseram assim: nós te reconhecemos como rei, vem e reina sobre nós. Aí unificou Israel novamente. Então, para que o apóstolo André seja realmente o apóstolo, não basta a minha unção, né, a unção do Senhor. É necessário que haja um reconhecimento da parte dos seus líderes aqui e da parte da igreja também. Amém, irmãos? O reconhecimento faz parte disso tudo. Por que Jesus Cristo, apesar de ser o Messias, tinha dificuldade de trabalhar? Porque não havia reconhecimento. Uma coisa curiosa, quando o Senhor disse assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Você sabe que quando o Senhor disse isso, estava apresentando o filho dele ao mundo e apresentando também, sabe a quem? Ao próprio Satanás. Porque Satanás ficou 30 anos sem saber quem era Jesus Cristo. Atacava a criança, atacava outro, porque não sabia. Até o dia que Deus falou para ele: é esse daí, ó. Está na sua cara e você não viu. Tanto é que quando acabou o batismo, Jesus foi lá direto para o deserto para ser tentado, porque agora o diabo sabia quem era ele, né? E não importa que o inimigo nos conheça. O que importa é o inimigo saber que o nosso Deus é maior do que ele. Isso aqui importa, amém? Agora sim, agora vamos lá. Se preparem. Dou graças a Deus que ele já tem pinta de apóstolo, porque já está ficando careca igual os apóstolos. Levante as suas mãos para cá. Apóstolo André, nessa noite, perante os ministros que estão aqui à tua volta, perante tu pastoreias, perante o Senhor Jesus, perante todas as pessoas que nos cercam nessa hora, no mundo físico e no mundo espiritual, derrama esse azeite agora sobre a tua cabeça. Aleluia, Jesus. Salabaxobi candarai. Cheque anasobi candaramaha subiandalai. Teio chocandemi anda saraquei manchovanai. Nesta hora, homem, coloco as minhas mãos sobre a tua vida, sobre a tua cabeça, diante da presença do meu Deus, que ordenou, que orientou, que ensinou, que fez acontecer o dia de hoje. Esse dia que o Senhor fez para te abençoar, esse dia que o Senhor fez para te ordenar, esse dia que o Senhor fez para te reconhecer como apóstolo da igreja dessa terra.
Agora Ele começa a mudar a tua vida, Ele começa a aumentar a tua dimensão, começa a largar tuas estacas, começa a dizer agora, tu tens a unção de apóstolo agora, porque a partir de hoje as coisas começam a ficar diferentes. Recebe agora, recebe agora, recebe agora, em nome de Yeshua HaMashiach. Chegue a la sabatana, bendito seja o nome poderoso do Senhor. Estás recebendo agora essa unção de apóstolo, porque o Espírito de Deus está sobre a tua vida agora, nesse momento. Recebe agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a unção de apóstolo, porque a partir de hoje o teu nome no segundo céu será conhecido como o apóstolo André, e Deus abrirá as comportas do céu, abrirá a janela do céu para te abençoar. Nesta hora eu te abençoo agora, pastora Luciana, como a mulher que vai caminhar ao seu lado, a mulher que tem voz profética, a mulher que tem unção profética, a mulher cujo coração é o coração de profeta. Por isso agora eu abençoo a tua vida e digo para ti, mulher amada, que você agora, quando caminhar ao teu marido, o Senhor vai trazer revelação a ti, o Senhor vai falar contigo, o Senhor vai te dar sonho, o Senhor vai fazer coisas grandes na tua vida. Cheia sobre Candarai, Xariadá sobre Candarai, Arrabaçou e andalavaça e comanasai. Bendito seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Grandes coisas, grandes e poderosas coisas virão à tua mente, não somente para dentro dessa igreja, mas muitas coisas virão para fora dessa igreja. O Senhor te enviará homens e mulheres de fora dessa igreja, que virão trazer recursos na tua mão, que virão trazer coisas na tua mão, coisas que tu nem sabes ainda, mas o Senhor está levantando pessoas, homens de fora e mulheres de fora, que virão aqui e entregarão nas tuas mãos recursos para aquilo que Deus está te mostrando hoje, vai mostrar mais ainda. Cada ideia, cada sonho, cada pensamento, aquilo que tens sonhado na presença do Senhor, aquilo que tu tens falado, Senhor, como é possível? Senhor, como eu vou fazer? Senhor, eu não tenho recursos, Senhor, não temos condição, mas o Senhor está providenciando. O Senhor vai te enviar os recursos, vai te enviar tudo, e tu verás essa obra crescer poderosamente. Recebe esta palavra em nome do Senhor Jesus. Bendito. Glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar, irmãos. Algo muito forte aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aplauda ao Senhor agora de todo o coração, aplauda para valer. O primeiro abraço é meu agora. Oh, glória, aleluia.
Aleluia. Os demais pastores que estão presentes no culto podem vir cumprimentar o apóstolo André agora, dar um abraço nele. Os pastores estão debaixo da sua cobertura, pastores de outros ministérios estão aqui. Podem vir cumprimentá-lo agora. Apóstolo André. Irmãos, a minha parte está encerrada aqui. Agradeço a vocês a paciência que tiveram de me ouvir essa noite. E me parece que alguém quer dar um presente para o nosso apóstolo. Quem quer dar um presente para ele?